é uma questão enorme, mas ela é fácil, ela é simples de você sacar. Tá? Você tem aqui o comentário que diz o seguinte: se levarmos em consideração o tempo histórico decorrido do início do século XX até o presente, podemos identificar, de modo sintético, grandes tendências pedagógicas no Brasil. De acordo com os parâmetros curriculares, deixa eu voltar aqui. De acordo com os parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental, grandes tendências pedagógicas no Brasil, de acordo com os parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental. Então, nós temos aqui a tendência e os traços característicos dessa tendência. Então, tendência 1, escola tradicional. 2, escola nova ou escola ativa. 3, tecnicismo educacional. 4, pedagogia libertadora. 5, pedagogia crítico-social dos conteúdos. E 6, enfoque centrado no caráter social do processo ensino-aprendizagem. Tá? Essas são as tendências. E os traços característicos de cada uma dessas tendências. Nós temos aqui, então, temos 6 tendências e quero ver 6 traços característicos dessas tendências, ok? Então, vamos lá. Primeiro, traço característico. Proliferou nos anos 70, inspirado nas teorias behavioristas da aprendizagem e na abordagem sistêmica. Depois, galera, vocês vão fazer o quê? Vão juntar essas questões, as tendências, com as características dessas tendências para ver como você responde. Então, você tem aqui as opções A, B, C, D e E, e nós vamos ter que escolher qual dessas tendências, quais da primeira coluna está ligada com as características da segunda coluna, por exemplo. Como vocês podem ver aqui, todas são A1, a tendência 1. A tendência 1 é escola tradicional. Nós temos que achar aqui, nessas descrições, quais são as características da escola tradicional no número 1. Tá? Quem já fez prova para professor sabe do que a gente está falando. Quem não fez ou nunca viu uma prova desse jeito, não se preocupe, a gente vai fazer aqui a avaliação completa, tá? Então, olha, proliferou nos anos 70, inspirado nas teorias behavioristas da aprendizagem e na abordagem sistêmica. Traço característico 1. Esse traço característico 1 corresponde a qual dessas tendências aqui? Vamos para frente. 2. Surge da intensa mobilização de educadores de orientação progressista que valorizam o saber elaborado na busca de uma educação crítica a serviço das transformações sociais, coincidindo com a abertura política no final dos anos 70 e início dos anos 80. Ou seja, essa característica 2 corresponde a qual dessas escolas aqui? Vamos para a característica 3. Teve suas origens nos movimentos de educação popular que ocorreram no final dos anos 50 e início dos anos 60, e que foram interrompidos pelo golpe militar de 64, sendo retomada com a abertura política do final dos anos 70 e início dos anos 80. 4. Surge, deixa eu colocar só uma linha aqui para a gente não se perder, tá? Surge a partir dos anos 80 com um movimento para integrar os aspectos sociológicos e psicológicos do processo de ensino e aprendizagem, no reconhecimento da importância da cultura, dos processos interativos, da intervenção do educador e da complexidade do processo cognitivo que se dá por construção. 5. Presente desde as décadas iniciais do século XX, baseia-se em uma proposta centrada no professor, presente desde as décadas iniciais do século XX, baseia-se em uma proposta centrada no professor, cuja função se define como a de vigiar e aconselhar os alunos, corrigir e ensinar a matéria, aplicando metodologia expositiva e com repetição de exercícios de memorização. Nenhuma característica fica mais clara do que essas 5 para se referir a uma escola tradicional. Então, a gente pega
a tendência tradicional lá em cima, aqui, a tendência tradicional da escola tradicional, e a gente já sabe que ela corresponde à opção 5, ao número 5 da segunda coluna. Então, nós vamos descartar praticamente todas as outras possibilidades que a 1 coloca aqui, 2, 2 e 4. Se nós ficamos entre essas duas aqui. Mas vamos analisar melhor ainda. O número 6 da segunda coluna. Destaca o princípio da aprendizagem por descoberta e a partir do interesse do aluno, o qual é visto como ser ativo e curioso, o centro da atividade escolar. Beleza, 6. Então, vamos analisar aqui a primeira tendência, que é a escola tradicional, e o que é mais característico da tendência tradicional. Na minha opinião, o mais característico da escola tradicional é a 5. Então, deixa eu colocar o 1 aqui, tá? O 1 aqui, que é correspondente ao 5 da segunda coluna. Logo, nós já descartamos, então, de cara, nós descartamos, apesar da questão ser grande, mas de cara nós descartamos a letra E, a letra D e a letra C. Por quê? Porque a 1 eu sei que está ligado ao número 5. A 1 da tendência está ligada ao número 5 das características. Então, sobra a letra A e B. Mas a 2, ele teria que ser ou a 6 ou a 1. Vamos ver qual é a tendência 2. A tendência 2 é escola nova ou escola ativa. E ela teria que ser ou a 6 ou a 1. O que diz a 1? Proliferou nos anos 70, inspirada nas teorias behavioristas de aprendizagem e da abordagem sistêmica. Logo, esse 1 proliferou na década de 70, estamos falando de Brasil, tá? Brasil, década de 70. A escola ativa não se destaca no Brasil na década de 70. Logo, a letra B não nos parece ser a mais indicada para estar ligada à tendência 2. E a questão, o número 6 da letra do número 2 da primeira coluna, escola ativa, escola nova ou escola ativa. Vamos ver, então, o princípio 6. Destaca o princípio da aprendizagem por descoberta e a partir do interesse do aluno, o qual é visto como um ser ativo e curioso, o centro da atividade escolar. Isso aqui me parece muito inspirado em Montessori, né? Destaca o princípio da aprendizagem por descoberta. Então, número 6 da segunda coluna estaria ligado à escola nova ou à escola ativa, que seria o número 2 da primeira coluna. Logo, para analisar isso aqui, eu ficaria com a letra B. Mas vamos dar uma analisada. Letra B não, desculpe. Eu ficaria com a letra A, que é, se o 1 está ligado ao 5, o 2 está ligado ao 6. Então, vamos lá. O 3 estaria ligado ao 1. Vamos ver o que diz o 3. Tecnicismo educacional. E ele está ligado a 1. Proliferou nos anos 70, inspirado nas teorias behavioristas da aprendizagem e na abordagem sistêmica. E aqui a gente pensa todo o ensino tradicional da época da ditadura militar no Brasil, com o tecnicismo importado dos Estados Unidos, principalmente, onde visava preparar o aluno para o exercício de uma profissão técnica e deixava a ideia de universidades de profissões mais reflexivas para a elite do país. A ideia de formar uma mão de obra técnica no país prolifera as escolas técnicas no país na década de 70. Então, a 3, tendência 3, obviamente está diretamente ligado ao traço característico 1. Aí nós vamos terminar de fazer essa análise aqui. A 4, tendência 4, estaria ligada a 3. Vamos conferir essa? 4 diz o seguinte: pedagogia libertadora.
e está ligado à característica 3. Teve suas origens nos movimentos de educação popular, e aqui entra Paulo Freire, e todos os esforços de educação empreendidos no Brasil na década de 60, que ocorreram no final dos anos 50 e início dos anos 60, que foram interrompidos pelo golpe militar. Não à toa, Paulo Freire foi preso e depois exilado, assim como vários outros pessoas que pensavam a educação naquele momento, sendo retomada com a abertura da política do final da década de 70 e início dos anos 80. Então, o traço 4 com a característica 3, certo? Vamos conferir? Traço 4 com a característica 3. A pedagogia. O traço 5, a tendência 5, pedagogia crítico-social dos conteúdos, estaria ligado à característica 2. Surge da intensa mobilização de educadores de orientação progressista, que valorizam o saber elaborado, a valorização do saber, na busca de uma educação crítica a serviço das transformações sociais. E aqui entra todo o movimento pós-ditadura ou fim da ditadura militar, com uma ideia de transformar o país através da educação, coincidindo com a abertura política do final dos anos 70 e início dos anos 80. Inclusive, essas tendências aqui, obviamente, casam com as tendências de Paulo Freire também. E, por último, o 4-4, né? A tendência 4, característica 4. Então, a tendência 4... Tendência 6, desculpe. Tendência 6, característica 4. Tendência 6, enfoque centrado no caráter social do processo de ensino-aprendizagem. A 4, surge a partir dos anos 80, como um movimento para integrar os aspectos sociológicos e psicológicos do processo de ensino e aprendizagem, no reconhecimento da importância da cultura, dos processos interativos, da intervenção do educador e da complexidade do processo cognitivo que se dá por reconstrução. Sendo assim, nós temos a resposta aqui, foi seguindo certinho, que a resposta da questão 2 do nosso simulado aqui seria a resposta letra A, onde cada uma das tendências casam com as suas características aqui, certo? É uma questão grande, você pode pausar aí, pode dar uma olhada, e se vocês quiserem, podem pedir que eu disponibilizo também o link desse simulado no vídeo, na descrição do vídeo aí.